With the first pick in the 2003 NBA Draft, the Cleveland Cavaliers select LeBron James. E foi este o exato momento na qual a NBA nunca mais seria a mesma. Estávamos diante da chegada de um dos maiores jogadores de todos os tempos. 4 vezes campeão, por 3 franquias diferentes. Uma carreira de sucesso até mesmo se a gente dividisse em 3 partes, as 3 provavelmente seriam o Hall da Fama. Mas antes de se consagrar no topo da NBA, LeBron James teve um longo caminho para percorrer. Ele chegou à liga como uma grande esperança de Cleveland, rapidamente se tornando o herói da cidade, até que em uma única season passou de ídolo absoluto para o maior vilão que a franquia já teve. E esse período ficaria lembrado para sempre, já que o Cleveland draftou um dos melhores jogadores de todos os tempos, mas nesses primeiros 7 anos de carreira, quais foram os reais motivos deles nunca terem conseguido um campeonato? E é exatamente essa pergunta que eu vou te responder no vídeo de hoje. Antes da era LeBron James, como era o Cleveland Cavaliers? Para entender essa história, precisamos voltar a 2003. Naquele momento, ao final da temporada, o Cavs era uma franquia em crise, com apenas 17 vitórias na temporada 2002-2003, e a última vez que o time havia se classificado para os playoffs tinha sido na temporada 97-98, onde eles acabaram sendo torturados por um cara chamado Red Miller. A situação era tão trágica que o time nunca havia chegado até uma final de NBA, e a sua média de vitórias nas temporadas regulares era de 36, e de fato que dificilmente eles batiam esse número. O time não era competitivo e não tinha nenhuma grande estrela. Na verdade, tinha um jogador selecionado na segunda rodada da NBA que estava fazendo um grande barulho por lá, Carlos Boozer. Sim, aquele mesmo que acabou fazendo uma pintura na careca e ficou horrível. Boozer, além de ser um dos caras que era contra o draft de LeBron James por ele estar vindo diretamente do colégio, havia ficado em 7º na corrida de calouro com 10 pontos e 7,5 rebotes por partida. Podemos dizer que outro nome de referência que tinha por lá era Zydrunas Ilgauskas. O gigante de 2,21 m estava saindo de uma temporada de All-Star com a média de 17,2 pontos e 7,5 rebotes. Mas ainda assim era uma cidade inteira desesperada por um salvador. Um time que ainda não tinha uma grande estrela, e dizem até que a maioria dos jogadores nem gostava da cidade de Cleveland. Foi então que no dia 26 de junho de 2003 aconteceu. LeBron Raymond James, um garoto de Akron, Ohio, chegava carregando um peso não de apenas um time, mas de um sonho. Apelidado de O Escolhido, O Fenômeno, e prestes a fazer 19 anos, rapidamente se tornou o principal nome da franquia, e também o principal pontuador, fazendo o jogo girar em torno dele, estreando com um pontapé inicial logo contra o Sacramento Kings. LeBron registrou 25 pontos, 9 assistências, 6 rebotes e 4 roubos de bola, mas ainda assim saiu de quadra com a derrota, que seria uma situação normal para ele nesse primeiro ano. E poucos meses depois, em março de 2004, registrou sua maior pontuação da temporada de calouro, fazendo 41 pontos contra o New Jersey Nets. E sim, ele se tornou o jogador mais jovem da história a marcar 40 pontos. Ele não parava de se destacar e evoluir partida após partida. Com todo seu atleticismo, enterradas, tocos, ele transformou as expectativas de Cleveland em realidade. Tanto que já na sua primeira temporada, suas médias foram impressionantes. 20,9 pontos, 5,9 assistências e 5,5 rebotes por jogo, sendo nomeado o novato do ano e tornando-se o primeiro jogador da franquia e o mais jovem jogador da NBA a receber o prêmio, se juntando a Oscar Robertson e Michael Jordan como os únicos 3 jogadores a ter média de pelo menos 20 pontos, 5 rebotes e 5 assistências por jogo na sua temporada de estreia. Mas aí que tá, esse era o problema. LeBron James era bom demais. Ele não conseguiu levar seu time aos playoffs. Chegou muito perto, mas sem sucesso. Só que visivelmente um time que um ano antes havia tido 17 vitórias em uma temporada regular, ter saltado para 35 vitórias, ficando em 9º lugar do leste, era apenas uma breve demonstração do potencial de James, mas isso colocava o time numa zona de risco, onde eles nem eram tão bons, ao ponto de ser uma equipe competitiva para os playoffs, e nem ruins o suficiente para ficar com uma escolha boa de draft. Ou seja, o mesmo motivo de fazer o time performar melhor, era o mesmo motivo que impediu o time de se reforçar com talentos vindos do draft, o próprio LeBron James. Ainda assim, no draft de 2004 eles tiveram uma oportunidade, ficando com a 10ª escolha geral, na qual eles desperdiçaram selecionando Luke Jackson, um cara que acabou sendo um bust e jogou apenas 46 partidas pelo Cleveland, anotando 2,7 pontos de média. E só para matar a curiosidade de vocês, eles poderiam ter selecionado Al Jefferson, Josh Smith ou J.R. Smith, foram as escolhas de número 15, 17 e 18 desse mesmo draft. Mas agora voltando para LeBron James, em seu segundo ano, mais uma vez ele elevou o nível. Seu arremesso melhorou, sua capacidade de leitura de jogo também melhorou, e ele assumiu de vez o papel de líder daquele time, além de ter sido o ano na qual ele fez a sua famosa tatuagem The Chosen One, na parte de cima das costas, na qual significa o escolhido. Nessa temporada em questão, 2004-2005, foi quando ele também foi selecionado para o seu primeiro All-Star Game, onde contribuiu com 13 pontos, 8 rebotes e 6 assistências, ajudando o time da Conferência Leste a sair com a vitória.
As performances de Bron estavam chamando a atenção da liga toda. O técnico George Karl, do Denver Nuggets, declarou a Sports Illustrated, abre aspas, é estranho falar de um garoto de 20 anos sendo um grande jogador, mas ele é um grande jogador. Ele é a exceção a quase todas as regras. E realmente era. No dia 20 de março de 2005, ele anotou 56 pontos contra o Toronto Raptors, estabelecendo o novo recorde de pontos em um único jogo na história do Cleveland Cavaliers. Terminou essa temporada com 27.2 pontos, 7.4 rebotes, 7.2 assistências e 2.2 roubos de bola, sendo nomeado segundo time da NBA e fazendo o Cleveland Cavaliers ter mais um salto de vitórias, saindo de 35 na temporada anterior para 42 vitórias nessa segunda temporada, empatados com o oitavo colocado New Jersey Nets, e mais um ano ficando de fora dos playoffs. Beleza, o time do Cleveland Cavaliers não estava indo bem, e também não selecionaram bem quando chegou no draft, mas tudo que tá ruim ainda pode piorar, já que o segundo melhor jogador do time, lembra do Carlos Boozer que eu falei? Tinha um contrato para 2005 no valor de $700 mil. O Cleveland Cavaliers entrou em negociação para que ele não aceitasse a sua player option e o time pudesse estender com ele por um contrato de $41 milhões. Acontece que no momento em que ele recusou a sua opção de jogador, ele acabou por explorar um pouquinho do mercado e assinou com o Utah Jazz por $70 milhões. E para coroar os erros dessa segunda temporada do LeBron James, o Cavaliers ainda adquiriu Jerry Welsh, um ala vindo do Boston Celtics, em troca de 2 escolhas de draft desprotegidas de primeira rodada. E o mais bizarro é que após essa troca o time saiu de 31 vitórias e 21 derrotas para ter uma sequência de 11 vitórias e 19 derrotas, fazendo o Cavs desistir já do projeto do Welsh, trocando o cara por uma escolha de segunda rodada com o Milwaukee Bucks. E assim encerramos as 2 primeiras temporadas de LeBron com Cleveland. Movimentos errados pela franquia 3, aparições nos playoffs 0. Em sua terceira temporada 2005-2006, a NBA tinha oficialmente uma nova estrela. LeBron teve as estatísticas meteóricas de 31.4 pontos, 7 rebotes e 6.6 assistências por jogo, sendo selecionado para o time ideal da NBA, titular no All-Star Game e ficando em segundo na corrida de MVP, fazendo atuações absurdas e dominantes durante a temporada, como um triplo-duplo contra o Bucks em janeiro com 35 pontos, 11 rebotes e 11 assistências, e no mesmo mês anotando 51 pontos contra o seu antigo companheiro Carlos Boozer e o Utah Jazz. Sem esquecer de um simples triplo-duplo de 43 pontos, 12 rebotes e 11 assistências em uma vitória emocionante contra o Boston Celtics com 2 prorrogações. E se a NBA não reconheceu ele como o jogador mais valioso, ele ao menos ficou com o título de jogador mais valioso do All-Star Game, onde liderou o leste a mais uma vitória com 29 pontos. E assim, acompanhando a melhora de LeBron James, o Cavaliers se tornou um time competitivo, terminando em 4º lugar na Conferência Leste, voltando aos playoffs após 8 anos. E foi na pós-temporada de 2006 onde LeBron James mostrou que estava pronto para brilhar, estreando contra o Washington Wizards de Gilbert Arenas. No jogo 1 ele fez um triplo-duplo de 32 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. Nessa primeira série ele teve uma média de 35,7 pontos por partida, sem esquecer da bandeja da vitória no jogo 5. Dessa forma, o Cavaliers venceu o Washington por 4-2 e avançou para as semifinais do leste contra o Detroit Pistons. Com um time campeão pouco tempo antes, o Pistons era um time assustador, experiente e extremamente físico, mas como esperado, LeBron não se intimidou. Mas foi o Detroit que saiu melhor na série com as 2 primeiras vitórias. Mas logo em seguida, LeBron James foi dominante e colocou o Cleveland na frente por 3-2, sendo o jogo 5 uma performance muito marcante, 32 pontos, 9 rebotes e 7 assistências. E apenas a uma vitória de se classificar para a próxima fase, o time acabou cedendo em 2 derrotas seguidas para o Detroit Pistons. E por quê? Basicamente, falta de ajuda para o LeBron James. Por exemplo, no jogo de eliminação, o derradeiro jogo 7, LeBron James fez 27 pontos. Praticamente metade dos pontos do Cavaliers, que terminou essa partida com 61 contra a forte defesa do Detroit Pistons. E só teve um companheiro de time que chegou a duplos dígitos com Larry Hughes fazendo 10. E ao mesmo tempo tiveram outros 3 jogadores do time, Drew Gooden, Doniel Marshall e Damon Jones, que saíram zerados de quadra. E não foi por falta de tempo não, porque 2 deles jogaram 28 minutos nesse jogo. Tirando o LeBron James, o time do Cavaliers teve um total de 9 turnovers, enquanto conseguiram fazer um total de 7 assistências. Mas, junto com essa eliminação nos playoffs, também marcou o fim de uma era, já que a maior ajuda que o LeBron teve recentemente foi a adição de Larry Hughes por um contrato de $70 milhões. Para a temporada seguinte, 2006-2007, finalmente o time do Cavs virou um time competitivo. LeBron agora estava pronto não só para ser uma estrela na NBA, mas ele queria carregar o time do Cleveland à conquista de um título. Ele anotou 27.3 pontos por noite, pegou 6.7 rebotes e entregou 6 assistências, liderando a equipe a 50 vitórias, garantindo o 2º lugar da Conferência Leste. E nos playoffs, indo tão bem quanto na temporada regular, passando na primeira rodada pelo Washington Wizards, varrendo eles por 4-0, na semifinal de conferência passando pelo New Jersey Nets de Jason Kidd por 4-2, com LeBron sendo decisivo em todos
todos os jogos e mais uma vez enfrentando o Detroit Pistons na final da Conferência Leste, o mesmo time que havia eliminado o Cleveland no ano anterior. E novamente o Detroit começou mostrando sua força, vencendo os 2 primeiros jogos em casa e dando sinais de que repetiriam o roteiro de um ano antes. Só que LeBron não estava disposto a aceitar outro fim amargo. O Cavaliers então reagiu vencendo os jogos 3 e 4, indo com a série empatada para um importante e histórico jogo 5, já que a partida ficou marcada por 2 prorrogações. LeBron assumiu o controle total do jogo, anotou todos os últimos 25 pontos de Cleveland na partida, sendo 18 nas prorrogações, pontuando de todas as formas possíveis. E quando deu o apito final, ele encerrou com 48 pontos, 9 rebotes e 7 assistências, silenciando completamente a arena do Detroit Pistons. Tanto que após essa insanidade, o locutor Marv Albert chamou a performance de um dos maiores momentos da história dos playoffs. Saindo de uma partida como essa, com a moral lá nas alturas, eles fecharam a série no jogo 6 diante da torcida, garantindo a primeira classificação para as finais da NBA na história da franquia. O adversário da final era o San Antonio Spurs, de Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili. Um time muito eficiente, sistemático, sólido e muito bem treinado por Greg Popovich. E logo ficou claro que LeBron James estava diante do seu maior desafio até então. E o Spurs, muito semelhante ao que o Pistons havia feito um ano antes, montou sua defesa pronta para impedir LeBron James de atacar o garrafão. Basicamente uma zona muito bem executada, forçando LeBron James a arremessar de média e longa distância, ou então passar por seus companheiros. E foi uma série complicadíssima. Foi basicamente um choque de realidade, onde o Cleveland em uma noite estava se sentindo o dono do mundo e na outra acabou batendo de frente com um muro. Os jogos 1 e 2, basicamente o Spurs dominou, mas no jogo 3, James carregou o Cavaliers nas costas, terminando a partida com 25 pontos e 7 assistências, mantendo a equipe viva até os segundos finais, e com 10.4 segundos no relógio, os Spurs estavam vencendo por 73 a 70. LeBron recebe a bola, infiltrou rapidamente para garantir 2 pontos. Cleveland fez a falta imediatamente em Ginobili, que foi para a linha do lance livre convertendo os 2 arremessos, colocando o Spurs de volta à frente por 3, e com 5.5 segundos restantes, era tudo ou nada. O Cavs precisava de uma cesta de 3. E claro que a última bola foi para a mão de LeBron James. Ele recebeu, arremessou e aro. Uma derrota amarga para o Cavaliers, agora vendo o Spurs ficarem apenas uma vitória do título. E no jogo 4, mesmo com LeBron fazendo 24 pontos e 10 assistências, o San Antonio foi impecável. Venceu novamente e fechou a série por 4-0, conquistando o título e mostrando o porquê que era um dos times mais fortes da NBA. Eles forçaram LeBron James a menor média entre todas as séries dos playoffs, com um aproveitamento de 35% de quadra, 20% para 3 e 6 turnovers por partida. Foi uma derrota dura e complicada, e o futuro parecia muito promissor de uma equipe tão jovem e com um jogador tão dominante como o LeBron. Então o esperado é que na temporada seguinte eles pudessem dominar, certo? De acordo com os fãs, sim, já que na temporada seguinte, o Cavaliers sabiam que precisavam dar mais suporte ao seu astro. E em fevereiro de 2008, a diretoria fez uma grande movimentação no mercado, uma troca envolvendo 3 times que trouxeram Ben Wallace, Wally Szczerbiak, Joe Smith e Delonte West. Wallace e West inclusive se tornaram titulares e peças fundamentais desse time. Só que em muito pouco tempo, uma troca acabou ofuscando todo o brilho que seria a temporada 2008 do Cleveland Cavaliers. Do absoluto nada, o Boston Celtics trouxe 2 dos melhores jogadores da NBA em atividade, Kevin Garnett e Ray Allen, para formar um grande trio ao lado de Paul Pierce. E agora ficava a dúvida, qual time seria o mais dominante do leste, o Boston Celtics ou o Cleveland Cavaliers? Incluindo nessa temporada acabou nascendo uma rixa entre Paul Pierce e LeBron James, mas isso eu vou deixar para te contar em um outro vídeo. Mas voltando à sua 5ª temporada, um dos momentos mais marcantes foi com certeza o apoio de LeBron ao seu companheiro de equipe Anderson Varejão. No dia 11 de dezembro de 2007, James saiu do banco de reservas pela primeira vez em sua carreira, porque Varejão retornava após uma disputa contratual com a diretoria. E para evitar que o brasileiro fosse vaiado pela torcida, LeBron James decidiu vir do banco e entrar no jogo junto com ele, uma atitude que mostrava sua liderança e apoio aos companheiros de time. Em fevereiro, ele mais uma vez ficou com o prêmio de MVP do All-Star Game, fazendo 27 pontos, 8 rebotes e 9 assistências no evento, e em março ele se tornou o maior pontuador da história do Cavaliers, precisando de menos de 100 jogos do antigo recordista, demonstrando que o King James seguia dominante mais do que nunca. Essa foi a primeira temporada na qual ele terminou como cestinha da NBA, com uma média de 30 pontos, somados a 8 rebotes e 7 assistências. Mas o time no geral acabou dando um passo para trás, descendo para o 4º lugar da Conferência Leste, e nos playoffs, pela terceira vez seguida passaram pelo Washington Wizards, dessa vez por 4-2, o time da capital já podia pedir música, sendo LeBron o cestinha do time em todos os confrontos. Mas na segunda rodada é que enfrentaram um desafio muito complicado. Não podia ser outro do que o formidável time do Boston Celtics.
que basicamente era o time a ser batido na conferência. A missão de LeBron não seria nada fácil, e a série começou muito mal, com LeBron fazendo apenas 12 pontos no jogo 1, fazendo 21 pontos no jogo 2, porém com um aproveitamento extremamente baixo, acertando apenas 6 arremessos de 24 tentativas, e no jogo 3 fazendo 21 pontos mais uma vez, convertendo apenas 5 arremessos de 16 tentativas. Mas ainda assim, o time se manteve vivo, e após as 4 primeiras partidas, o confronto estava 2-2. E no melhor estilo de LeBron James, ele retornou no jogo 5. Rebatendo todas as críticas, anotando 35 pontos. Infelizmente, no final do jogo, eles acabaram perdendo para o Boston. Mas no jogo 6, LeBron anotaria 32 pontos e pegou 12 rebotes para forçar um grande jogo 7. E o confronto decisivo foi na casa do Boston, em meio a uma atmosfera ensurdecedora. LeBron James brilhou anotando 45 pontos. Mas pelo outro lado, não podemos esquecer que Paul Pierce fez 41 e liderou os Celtics até uma vitória. E nessa partida em específico, o jogo mais importante da temporada foi quando ele teve menos auxílio dos companheiros. Mais uma vez só teve um jogador fora ele que teve mais de 10 pontos na partida, 15 pontos anotados por Delonte West. Mesmo eles chegando tão perto de uma vitória, perdendo por 97-92, mais uma vez a dura realidade de que aquele time não era forte o suficiente para poder ganhar um título atormentava o jovem LeBron. Mas, sempre tem que ter um mas, né? A temporada de 2008-2009 acabou se tornando uma das mais notáveis da carreira de LeBron James, já que ele foi o responsável por liderar esse time a um total de 66 vitórias e apenas 16 derrotas. E a principal mudança para tal resultado foi a chegada de Mo Williams, um armador que vinha de 2 ótimas temporadas pelo Milwaukee Bucks, que foi um baita reforço ao lado de LeBron e contribuiu com 17 pontos por partida. Delonte West também teve uma grande contribuição, anotando 12 pontos por noite, e o brasileiro Anderson Varejão trazia uma energia incansável com um papel fundamental jogando 81 partidas e sólidas médias de 8 pontos e 7 rebotes. Agora, finalmente, LeBron James tinha um elenco capaz de dividir a responsabilidade. E o resultado foi imediato com a melhor campanha da NBA. E não só isso, as médias de 28.4 pontos, 7.6 rebotes e 7.2 assistências lhe renderam o seu primeiro prêmio de Most Valuable Player, o MVP da temporada regular. E por muito pouco que ele também não ficou com o prêmio de Defensor do Ano, terminando em segundo lugar na corrida da honraria. LeBron não só liderou o Cavs a melhor temporada da história da franquia, mas tornou apenas o 4º jogador na história da NBA a ser o líder da equipe em pontos, rebotes, assistências, roubos de bola e bloqueios em uma única temporada. Nos playoffs, eles atropelaram o Detroit Pistons na primeira rodada, vencendo por 4-0. LeBron foi simplesmente imparável. E a defesa do Detroit já não parecia mais tão assustadora quanto antes. Na segunda rodada, eles passaram pelo Atlanta Hawks da mesma forma. Mais uma varrida. E se havia alguma dúvida sobre quem era o melhor jogador do planeta naquele momento, o jogo 3 contra o Atlanta respondeu tudo. Uma performance de 47 pontos, 12 rebotes e 8 assistências do jovem King James para liderar o seu time a mais uma vitória. Mas o grande desafio realmente estava nas finais do leste. O Orlando Magic de Dwight Howard. Nessa série, o Cavs era claramente o favorito. E na época, todos os fãs da NBA já estavam projetando uma final de LeBron James versus Kobe Bryant, já que do lado da Conferência Oeste, Kobe estava dominando também nos playoffs. Mas a dura realidade mais uma vez bateu na porta do Cavaliers. As finais de conferência parece que as luzes são mais brilhantes, os joelhos doem mais, a bola pesa mais. E isso ficou claro para os companheiros de LeBron. Só para os seus companheiros, já que no jogo 1 ele fez 49 pontos. No jogo 2 ele fez 35 pontos e conseguiu ainda sair com a vitória. No jogo 3 ele fez 41 pontos e saiu com a derrota. No jogo 4 ele fez 44 pontos para mais uma derrota. No jogo 5 ele teve uma digna atuação de MVP com 37 pontos, 14 rebotes e 12 assistências. Um triplo-duplo monumental que manteve viva a esperança dos torcedores de Cleveland, deixando a série num 3-2. Mas no jogo 6 o Orlando Magic não deu chances. Dwight Howard foi dominante fazendo 40 pontos. E mais uma vez o Cleveland Cavaliers só não foi bom o suficiente. Pelo menos tivemos um icônico game winner no jogo 2, onde o LeBron James venceu o relógio quando estava a apenas 1 segundo do fim, acertando um arremesso de 3 e garantindo uma vitória por 96-95. Mas essa série sem dúvidas também foi uma das mais tristes da carreira do LeBron, já que ao longo de todo o percurso até as finais de conferência, eles pareciam um time que verdadeiramente vinham para levar o troféu. Mas a combinação de Dwight Howard sendo um dos melhores defensores da liga, cercado por vários jogadores que arremessaram mais de 40% para 3 nessa série, foi a combinação perfeita para parar a corrida do Cleveland Cavaliers. E foi aí que chegamos à off-season de 2009. O Cavaliers estava sendo pressionado por todos os lados, já que tinham no elenco o melhor jogador do planeta, que tinha acabado de ser nomeado MVP, e um time que tinha acabado de sair de 66 vitórias em uma temporada. Mas como LeBron James não estendeu seu contrato, as dúvidas pairaram no ar. Seria esse um movimento para forçar que o Cleveland Cavaliers trouxesse mais um All-Star para jogar ao seu lado? E se sim, quem seria o jogador ideal para parear com LeBron James? A resposta que o Cavaliers deu foi trazendo Shaquille O'Neal. E de início parecia tudo maravilhoso, só tinha um pequeno detalhe. O O'Neal estava com apenas 36
37 anos de idade. Muito, mas muito longe daquele jogador incrivelmente dominante que ele já havia sido um dia. E por mais que ele tenha demonstrado um bom entrosamento com o LeBron, ele jogou apenas 53 partidas devido a múltiplas lesões. Foi então que o Cleveland, tentando fazer mais algum movimento, fora um veterano de 37 anos lavado, eles trouxeram Tony Parker. Não esse Tony Parker. Anthony Parker, esse aqui. Ainda rolou uma terceira aquisição do Washington Wizards trazendo Anthony Jamison. Estava ruim? Nem tanto, já que o time aparentemente tinha ganhado mais profundidade. Só que se a gente parar pra pensar que eles tiveram a chance de trazer Amar Stoudemire, um ala pivô extremamente atlético, all-star e no auge da carreira, em uma troca que quase aconteceu envolvendo Zydrunas Ilgauskas e J.J. Rickson, que havia sido a 19ª pick do draft anterior, parecia um negócio perfeito, já que o Big Z já estava perto de se aposentar e o outro era apenas uma jovem promessa. Mas no final das contas esse movimento não aconteceu porque o Cavs se recusou a trocar J.J. Rickson. Apesar das decisões controversas, o Cavaliers ainda foi capaz de ser dominante na temporada regular, com a melhor campanha do leste anotando 61 vitórias. E mais uma vez, sem sombra de dúvidas, também era acompanhado de uma temporada maravilhosa de LeBron James, com 29.7 pontos, 7.3 rebotes e 8.6 assistências, levando para casa seu segundo prêmio de MVP. Saindo de uma temporada incrível como essa, nada podia dar errado. Na verdade, poderia. Por mais que eles tenham começado a pós-temporada de forma dominante, vencendo o Chicago Bulls por 4-1, eles encontraram mais uma vez um velho conhecido nas semifinais de conferência, o Boston Celtics. LeBron foi dominante em todos os confrontos, 35 pontos no jogo 1, levando o time a uma vitória sólida. O Celtics respondeu no jogo 2, empatando a série em 1-1. No jogo 3, LeBron James marcou 38 pontos, numa partida onde os Cavs atropelaram os Celtics por 124-95. Mas então, tudo mudou. O Boston Celtics venceu os 3 jogos seguintes, expondo as múltiplas fragilidades do time do Cleveland Cavaliers. E muitos dizem que ficou nítida a desistência de LeBron James no jogo 5, um dos momentos mais marcantes da sua carreira até então, porém da forma negativa, já que ele terminou a partida com 15 pontos, acertando 20% dos seus arremessos, sendo totalmente apático dentro de quadra, uma completa sombra do jogador a nível MVP das partidas anteriores. E no final das contas, aquela seria a pior derrota nos playoffs da história do Cleveland Cavaliers, um 120-88, pois por mais que no jogo 6 LeBron James tenha feito 27 pontos, pegado 19 rebotes e entregado 10 assistências, ficou nítida sua indignação com a equipe e ali, naquele jogo 6, no corredor da saída do estádio do Boston Celtics, LeBron James saindo cabisbaixo e do nada tirando a sua camiseta do Cleveland Cavaliers. Foi quase uma mensagem para os torcedores que aquela seria a última vez que ele vestiria a camiseta do time. Ou será que não? Mas isso também vai ficar para outro vídeo. Mas com certeza aquela partida no dia 13 de maio de 2010 encerrava uma era. Foi um total de 7 temporadas, múltiplos prêmios individuais e recordes históricos, mas ainda assim sem uma orelhuda. E aí que tivemos um dos momentos mais dramáticos da história da NBA, porque no dia 1 de julho de 2010, LeBron James se tornou um agente livre e restrito. E o mundo do basquetebol não se falava em outra coisa. Havia múltiplos interessados: Chicago Bulls, New York Knicks, Los Angeles Clippers, New Jersey Nets e claro, o próprio Cleveland Cavaliers fizeram todas as propostas possíveis e imagináveis. A imprensa acompanhava cada detalhe, cada rumor, e a cidade de Cleveland vivia um momento de tensão, um misto de ansiedade e esperança. E então, da forma mais midiática possível, surgiu o anúncio. No dia 8 de julho de 2010, aconteceria um programa ao vivo na ESPN chamado The Decision, A Decisão. Todos os fãs de basquete aguardaram ansiosos para isso. O país inteiro parou para assistir o que LeBron James havia decidido. We've had everybody else biting their nails, so I guess it's time for them to stop chewing. The answer to the question everybody wants to know. LeBron, what's your decision? In this fall, man, this is very tough. In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat.